Um chassi todo em alumínio, leve e rápido. Alumínio. Hoje no Auto Esporte você vai saber por que ele faz toda a diferença nos carros atuais. As diferenças e semelhanças entre os pneus de moto Que é uma área de contato muito pequena, temos aqui 2 dedos. e de carro. No carro, a gente tem praticamente a mão cheia, o pneu no chão. Olá, bom dia, tudo bem? Olha só quanta coisa bacana vai ter no Auto Esporte de hoje para você ficar bem informado. Quer ver outra? Porque o manômetro ajuda a checar a saúde do motor. Sabe desfile de moda? Você vai ver um de carros. E para começar o programa de hoje, o que fazer quando o alarme falha? Você conhece esse som, certo? Vai dizer que você nunca esteve perto de um carro com o tal alarme chato. Aquele que não pode passar um ônibus, um caminhão, ou então você encostar, que ele já dispara. Alarme disparando com facilidade. Qual o problema? Na maioria das vezes é só uma configuração do alarme. A gente verifica ver se está correto, se ele é um carro médio ou de grande porte. Se um carro é pequeno, está configurado como um carro grande? A sensibilidade está incorreta. Um carro com som alto, qualquer coisa, já dispara. Este problema só acontece nos alarmes volumétricos. Alarme tem nome esquisito e são 2 tipos. Volumétrico, que tem sensores para monitorar qualquer alteração de pressão ou movimento no carro, e perimétrico, que detecta a abertura de portas. Agora, se o alarme continuar disparando depois do ajuste de sensibilidade, é porque um dos 2 sensores quebrou e tem que trocar a peça. Mas e o contrário? Quando ele não funciona justamente na hora que a gente mais precisa? Olha só, o carro está fechado com o alarme acionado, eu vou forçar. Ó, disparou, a gente vê pela luz, mas nada de som. Esse problema é simples, é apenas a sirene que pode ter dado algum defeito ou entrou água. Outra situação em que o alarme pode falhar, olha só. Acionei, mas nem os vidros subiram, nem as travas funcionaram. E aí? Ou o problema é na instalação do alarme, né? Ou diretamente na central de vidro ou trava elétrica. Aí tem que trocar a central. Troca a central de vidro ou trava. Para evitar falhas, a instalação de alarmes de forma avulsa deve atender algumas regrinhas básicas. Não deixe ninguém cortar o fio. É o suficiente para perder a garantia. A oficina tem que usar esses adaptadores. A instalação é toda feita aqui na caixa de fusíveis do carro, né? Você tem que ligar em fios originais do carro. Sim, sem perder a originalidade. Nada é cortado. Nada é cortado. Se a instalação for feita no fio errado, você pode ter problemas no sistema elétrico, como, por exemplo, no funcionamento do ar-condicionado. Outro ponto importante, lembra da sirene? Você pode conferir se ela está sendo instalada assim, para baixo, para evitar a entrada de água. O carro que o Franciel está mexendo é do Carlos Alberto. Ele comprou zerinho, veio de fábrica com um alarme de porta e agora ganhou sensor de movimento. Quebrar um vidro não ia pegar o alarme, né? Exatamente. Agora pega. Agora pega. Ah, e se você tem o alarme com sensor, uma última dica de ouro. É importante todo mundo saber onde fica a chave geral, né, Fran? Sim, Por claro. causa de pane, em algum caso assim. Pode ser embaixo do painel ou aqui na lateral. Depende de carro para carro. É um botãozinho, né? Isso, esse botãozinho Apertou, aqui. desligou todo o sistema do Apertou, alarme. desliga o sistema de alarme. Reunir modelos clássicos é uma tradição em vários lugares do mundo. Desta vez, estamos em Londres para descobrir, entre muitas curiosidades, portas diferentonas. Esse aqui é o GT40. O número é referente à altura do carro em polegadas. No modelo que ajudou a escrever a história das 24 horas de Le Mans, portas integradas à capota. Os pilotos mais altos não cabiam, então eles precisaram fazer esse calombo aqui no teto. O motor é logo aqui atrás. A galera pensou em fazer uns ilhóis ali no banco porque esquentava muito dentro do carro. Outro clássico, o 300 SL. O número é uma referência à litragem do motor 3.0, uma marca registrada da Mercedes para batizar seus modelos.
As portas ficaram famosas, todas abertas. O desenho ousado ganhou o nome de asas de gaivota. Com isso, as janelas diminuíram. Eu achava que limusine era só um carro comprido, mas o que define o modelo é o corte reto na porta traseira. Normalmente nos sedãs acompanha a caixa de roda. Bem mais conservador e dobrando o número anterior, vemos o 600 Pullman. Motor 6.0 e um sobrenome que faz referência aos vagões de primeira classe dos trens antigos. A 600 Pullman era tão exclusiva que, na época, a marca disponibilizava um profissional para reparar todo tipo de problema em qualquer lugar do mundo. Ó, pode nem tocar. Tudo bem, ninguém põe a mão. Mas daqui a pouco, vamos dar aquela esticadinha e chegar ainda mais perto deles. O Auto Esporte volta rapidinho e tem um monte de curiosidades sobre pneus de motos e de carros. Porque o manômetro ajuda a checar a saúde do motor. E um raio-x sobre o alumínio do carro. É já no Auto Esporte. Exclusividade pode parecer um termo abstrato demais, mas fica fácil entender o sentido da palavra quando chegamos perto de alguns carros. Excesso de cromados e de frisos, o que era considerado detalhe, na década de 50 vira ostentação. São os americanos exibindo seu poder para o resto do mundo. O Bel Air de 1957 representa muito bem o auge dos anos dourados. Os conversíveis eram os mais desejados e os mais caros. Hoje são peças raras. Este outro conversível traz a descrição europeia e uma senhora exclusividade para o dono. Perto dos vizinhos, ele pode ser considerado um modelo recente. Tem carro que já nasce colecionável. Essa aqui é uma Alpina 2004, foram feitas 555 unidades e esse é o número 274. Para você ver quão exclusivo é esse negócio, essa é a única com carroceria preta e o interior bege. A plaqueta comprova o pedigree. Trata-se de uma tiragem limitada. E para trazer um brilho juvenil para a exposição, exclusivos 0 km que também defendem as boas ideias para esta nova era de carros híbridos. São os super esportivos que trazem números de cair o queixo, tanto em termos de velocidade quanto em economia de combustível. O Porsche 918 Spider, o McLaren P1 e a LaFerrari. Tá vendo este enferrujadinho aí? Acha que vale um troco? Nem precisa fazer sua aposta, porque já foi vendido em leilão. E se prepare pelo equivalente a 2 milhões de reais. Este C-Type se enquadra na classificação do que os ingleses chamam de barn find, ou encontrado em celeiro. Nunca foi restaurado. Todas as peças são originais e cada marca tem o seu valor, porque representa um pedaço da história dele. Um legítimo testemunho de época intocado e por isso tão valioso. Surgindo bem mais reluzente, o Bentley de 1930 exibe no nome o poder e o tamanho do motor, 6,5 litros. Tá aí um dos modelos que fez o fabricante inglês se tornar praticamente sinônimo do termo esportivo de luxo. A carroceria segue esse mesmo estilo, feita em alumínio, por Van den Pla, um encarroçador famoso que mais tarde passou a fazer os próprios modelos e fundou a marca que levava o seu nome. O Bentley está avaliado em 12 milhões de reais, mas foi esta outra joia que interessou o Razia.
Essa Ferrari 212 de carroceria Vignale foi feita especialmente para um senador americano. Ela está nesse estado impecável porque ficou anos em um museu. Sabe quanto custa? Bagatela de 6 milhões de reais. Ô chefe, parcela em 3 aí, por favor. Aderência, composto, tem muita coisa que é bem parecida entre pneus de moto e de carro. Agora, tem outras... As diferenças e semelhanças entre os pneus de moto e de carro. No carro, a gente está com a banda de rodagem inteira no chão. O que manda na performance do pneu da motocicleta é essa curvatura. Aqui é fácil a gente ver o desenho, no caso da moto. Um pneu mais urbano, mais rodoviário, a carcaça ela é menos acentuada, então a moto fica muito mais progressiva. Conforme a esportividade bicuda, ela vai ganhar muita agilidade. Parece que você perdeu 20, 30 quilos de peso. Olha só a comparação entre as áreas de contato. No carro, é a palma da mão inteira. Na moto, são mais ou menos 2 dedos juntos. E ainda tem a diferença entre os pneus dianteiro e traseiro. O dianteiro, ele é mais fino para me dar mais agilidade. E o traseiro mais largo para conseguir que a moto acelere sem escorregar, me dando mais segurança. Ó, entrada de curva, frenagem. Praticamente a responsabilidade toda nessa parte é do pneu dianteiro. No meio da curva, distribuir entre as duas rodas. Agora aceleração. Responsabilidade é toda do pneu traseiro. Uma curiosidade que eu tenho. No caso do pneu do carro de passeio, ele tem sempre temperatura na banda de rodagem. Agora, como vocês só tem, por exemplo, em linha reta, esse ponto específico, na hora que você deita a moto e vem pra cá, não tá frio. Por isso que o projeto do pneu da motocicleta, a gente fala em duplo composto. Ele trabalha com 2 compostos. Em linha reta, ele vai me oferecer durabilidade, que é o maior tempo que eu fico com a motocicleta. E quanto maior a inclinação, mais um material mole entra em contato com o asfalto, garantindo maior aderência. Essa estrutura tem que ser dura o suficiente para aguentar esse impacto, mas maleável para gerar conforto e também moldar, né, o pneu em contato com o solo. Os pneus esportivos da Michelin, eles têm duplo composto de borracha na banda de rodagem. Também. Normalmente numa direção mais esportiva ou numa estrada mais sinuosa, o ombro do pneu é muito exigido. A parte do meio e a parte interna da banda de rodagem tem um composto que tem uma concentração maior de sílica, para ter uma performance melhor em piso molhado e para diminuir a resistência ao rolamento, que faz economia de combustível. O de moto acho que ele é muito mais composto e pouco desenho, e aqui você já consegue equilibrar um pouco, porque o grip mecânico contribui na frenagem, na curva, na aderência como um todo. Veja agora algumas semelhanças entre os pneus de moto e de carro. Uma delas é o uso da aramida. Existe uma fibra de aramida que diminui a ação da força centrípeta. Ou seja, o pneu deixa de fazer esse movimento quando está em alta velocidade. Exatamente. E com isso ele fica mais plano, com um contato maior do pneu no chão. A fibra de aramida é a mesma que o pessoal usa em colete à prova de bala. Exatamente. Ou seja, tem uma resistência muito forte. No nosso caso, já utiliza nos pneus esportivos há um tempo para melhorar, né, a direção da moto, fica muito mais leve o pneu e no efeito giroscópico, isso vai fazer com que a moto fique mais ágil, mas eu não sabia disso da deformação. Tem também? Tem também, porque a alta velocidade, né, o pneu é muito flexível, ele vai deformando com a força do pneu girando a alta velocidade. É como você pegar um balde d'água, você gira, né, a água fica ali no fundo, então o efeito aqui é o mesmo, principalmente se a gente pensar que o pneu ele é um elemento da suspensão. Um aspecto curioso é como funcionam os sulcos para cada tipo de pneu, principalmente no piso molhado. Aqui
é fácil a gente ver o desenho, imaginar o que ele não faz no molhado. É um pneu de rua. Tá. Você pode ver o quanto que você tem de sucos de drenagem e até maiores do que em outros pneus. Eles levaram em consideração 35, 40 graus de inclinação, é o máximo que um piloto profissional consegue inclinar na chuva. Tá. Então, porque a partir desse ponto você desperdiça a área de contato. Ah, por isso que essa massa aqui não tem praticamente o desenho invadindo aqui. Nada, vira um pneu slick. Melhora muito na parte esportiva, no piso seco. Mas na parte do piso molhado, você tem uma concentração maior, com sucos de drenagem maior, uma eficiência muito melhor na chuva. Aqui no carro, o que a gente nota? Como a área de contato é muito grande, você tem que ter, né? Por exemplo, aqui o que corta a água no sentido longitudinal e tudo aquilo que faz com que a água escorra pela lateral. Sim. Então eu tenho que tirar ali, fazer essa água drenar e usar inclusive a água como sentido direcional, que é o que eles chamam de hélice do pneu, né? Bom, o legal é explorar todas essas tecnologias para ver o limite, né? Tanto dos motoristas como dos pilotos. E nunca esquecer que aqui está a sua segurança e principalmente a sua diversão. Investir num pneu nunca é demais. O Auto Esporte volta já já e você vai ver a importância do manômetro. E por que o alumínio faz diferença no carro. Todo santo dia, antes de sair de casa, o Moisés faz a mesma coisa. Depois do café quentinho, muita água. Não para ele. Todo dia eu tenho que completar a água dele. Fora isso, eu tenho que andar com um galão de 5 litros dentro do carro. Às vezes, no meio do trajeto, eu paro e vou verificar e tenho que reabastecer de novo com água. O pior é que até agora não se via nenhum vazamento. Vamos ver por que tá baixando essa água, né? Olhando aqui nas mangueiras aqui, tá normal. Mas quando abre a tampa do bocal de óleo, até o Moisés se assusta. O que é isso aí, branco? Esse branco aqui é óleo misturando com água. Você deve ter algum problema aqui, com certeza, de junta de cabeçote. Ou queimada, ou corroída. Porque não pode estar misturando essa água no óleo. A água e o óleo deveriam percorrer caminhos diferentes. Se romper a junta que fica do lado de cima do motor, a água vai para dentro dos cilindros. E para saber onde está o defeito, o Flávio usa um manômetro, que mede a pressão do sistema de arrefecimento. O ponteiro do relógio deveria ficar paradinho, mas vai lá para baixo, mostrando que tem algum vazamento por aqui. Próximo passo, retirar as velas e com este outro manômetro, medir a pressão dentro dos cilindros. Aqui medimos a vazão dos 4 cilindros. O segundo cilindro apresentou um defeito, ele saiu da área verde. Esse é o cilindro que está vazando a compressão do sistema. A hora que a gente injeta ar no cilindro, ele está jogando esse ar para o sistema de arrefecimento. E por isso está consumindo a água do carro do Moisés. O resultado é ferrugem na junta do cabeçote. Sim, que nem aqui, vamos remover o cabeçote, a hora que for para a retífica. A nossa retífica já testa na máquina de vedação se tem trinca, se tem corrosão. Já aproveita ver as válvulas como é que tá. Já faz a parte de cima completa. Cabeçote revisado, junta nova. O Flávio remonta todo o motor. Uma bela mão de obra que custa caro pelo trabalhão que dá. A junta é a parte mais barata dessa história. Ao mesmo tempo, enquanto não funde o motor, ela causa aquele transtorno que o Moisés tinha todo santo dia. E que mesmo assim, não tirou o bom humor dele. Os antigos falavam assim, é problema de junta. Não, mas junta como? Junta tudo e joga fora. Meu pai falava muito isso aí. Leves e ágeis. Só nessa acelerada eu cheguei a 220 km por hora. O motivo do sorriso do Razia aparece nesse raio-x. Uma estrutura em alumínio. O alumínio virou solução para quem busca uma melhor relação entre peso e potência. O que explica a aposta da indústria em vários segmentos: esportivo,
SUVs e até picape. Para entender a diferença que ela faz, o Auto Sport foi até a Alemanha, na cidade de Neckarsulm, onde há mais de 2 décadas são produzidas carrocerias 100% em alumínio. É de lá que saem as estruturas do Audi R8 e do Lamborghini Huracan. Além da solda, a junção das chapas de alumínio exigem técnicas específicas de rebite e de adesivagem. Tecnologias importadas da indústria aeroespacial. Eles usam um macetinho especial para alumínio, que é essa cola aqui. Além de reforçar a estrutura, ajuda também no isolamento acústico, com vibrações e barulhos, para que não passe para dentro do carro. Agora eu estou numa velocidade de cruzeiro, mais ou menos 100 km por hora. Estou no modo Comfort, que é o modo mais confortável do carro. E eu não estou escutando nenhum barulho da estrada ou da suspensão ou da roda. Mas se eu apertar apenas um botão aqui, eu já começo a escutar o barulho do carro mais estridente. E se eu acelerar, ó, é só o barulho do V10, 610 cavalos. Esse carro pode chegar até 330 km por hora. Mas eles limitaram aqui a 270. Números permitidos nas famosas autobahns, estradas alemãs com trechos sem limite de velocidade. Para enfrentar uma concorrência de peso, o primeiro SUV da Jaguar, o F-Pace, apostou na leveza e saiu na frente na balança. 80% do carro é feito em alumínio. Para você ter uma ideia de quanto ele é leve, toda essa chapa lateral pesa apenas 6 quilos. E com uma distribuição de peso de fazer inveja aos rivais e a qualquer esportivo também. 50% na dianteira e 50% na traseira. Isso ajuda bastante na aderência e equilíbrio do carro. Você sente quando ele está mal distribuído, quando você entra numa curva e a traseira ela começa a sair mais do que a dianteira, ou a dianteira quer sair mais do que a traseira. Foi na mão dos ingleses, mas da Land Rover, que nasceu o primeiro carro de escala construído em alumínio, o Série 1 de 1948, uma alternativa à falta do aço depois da Segunda Guerra Mundial. Mas a dificuldade de trabalhar com o material impediu que ele ganhasse as linhas de montagem na época. A Fórmula 1 já teve problemas de torção no chassi por causa do alumínio, que ele é mais maleável do que outros materiais. Hoje ele é usado até na construção das suspensões. Haja dureza! E a suspensão fica mais ágil, porque você tem peças leves que se movimentam de forma mais dinâmica. Então você está entrando numa curva aqui, você sente realmente a absorção de impacto da suspensão e a leveza que tem o carro na curva. Na segunda geração do R8, a Audi foi alçar voos mais altos. Inseriu fibra de carbono no corpo em alumínio. Colocando essa estrutura aqui no meio, o carro ficou 40% mais rígido e eles puderam também tirar um pouco de alumínio, assim ficou mais leve. Dessa versão aqui em comparação anterior é 50 quilos. É a dieta da sopa, né? Quando a gente compara o mesmo produto na versão anterior com uma carroceria em aço tradicional, nós temos reduções de peso de até 480 quilos. São 5 passageiros e as malas desses 5 passageiros fora do carro. O regime ajuda a reduzir a emissão de poluentes e o consumo de combustível em até 22%. As vantagens são inegáveis. O grande impasse hoje é o custo de produção, que chega a ser até 3 vezes maior. E por isso é uma alternativa usada em modelos mais caros. A picape F-150 é o único veículo em alumínio produzido em alta escala no mundo. Uma conquista por dominar as vendas no mercado americano há mais de 3 décadas. A próxima a se aventurar é a Rolls-Royce, que estreia sua plataforma em alumínio no ano que vem. O objetivo é se adequar aos limites de emissões sem abrir mão dos enormes V12, pelo menos por enquanto. Ficou bem explicado? Vou fazer a voltinha então. Passou rápido o programa hoje, né? Mas domingo que vem tem mais. Para você, uma ótima semana. Beijo, tchau!